Por que como decidi sair dos Testemunhas de Jeová? Hoje, neste vídeo, não quero falar sobre técnicas de venda, não quero falar sobre high ticket, simplesmente quero contar um pedaço da minha história, ou seja, meu passado no mundo dos Testemunhas de Jeová. E quero fazer isso através de um vídeo, porque à medida que as pessoas me conhecem, à medida que meus alunos entendem quem eu sou e o que posso fazer, surge a necessidade de entender de onde eu venho, qual é o contexto em que desenvolvi minhas habilidades, qual é o contexto em que me formei ou defini grande parte do que sou hoje. Contar isso através de um vídeo também vai me permitir descrever com calma muitos detalhes. 25 anos é o período de tempo em que permaneci dentro das Testemunhas de Jeová. Um período que vai de 1990 a 2015. Nesse período de tempo, naturalmente, se consolida uma forma de pensar realmente importante, principalmente porque, depois de 25 anos, um quarto de século, uma pessoa decide sair. Pois bem, há 3 elementos que me levaram a sair, sendo que o último deles foi o mais nojento de todos. O último é a coisa mais vergonhosa a qual eu poderia ter assistido e, claramente, agora vou contar, mas antes preciso fazer uma grande introdução, preciso explicar, antes de mostrar quais são as causas que me levaram a sair das testemunhas e como eu fiz isso. É justo explicar por que e como eu entrei. Ninguém jamais gostaria de entrar em uma seita, em um culto religioso. Ninguém em sã consciência diria, e eu escolho voluntariamente entrar em um grupo fechado. Ninguém voluntariamente diria, e gostaria de ser manipulado, de ter uma lavagem cerebral. Ninguém. E nenhum testemunha de Jeová que entrou voluntariamente no mundo das testemunhas de Jeová o fez porque acordou de manhã e disse, e sabe de uma coisa? Hoje eu decido me tornar uma testemunha de Jeová. E como é possível então que uma pessoa escolha entrar em um grupo desse tipo? Isso vale para as testemunhas de Jeová, mas vale para qualquer outro tipo de grupo, viu? Vale para a cientologia, para a dianética, então vale para a igreja evangélica, para os adventistas, para os pentecostais, vale para os muçulmanos, vale para a igreja católica, vale para qualquer coisa. Não é que uma pessoa de repente acorde consciente do desejo de se tornar muçulmano ou qualquer outra coisa. Existe algo, existe um mecanismo. Então, o que é que leva uma pessoa que não gostaria de fazer uma coisa a tomar uma decisão completamente oposta? E, principalmente, todos aqueles que se aproximam por curiosidade desse mundo, desse tipo de mundos, de grupos, já o fazem com preconceito e, acima de tudo, com a vontade de dizer: eu não quero me tornar isso, mas principalmente não quero sair por aí pregando. Por exemplo, as testemunhas de Jeová são famosas por tocarem campainhas para pregação territorial de porta em porta. E, no entanto, prontamente, depois de 6 meses que alguém começa a se interessar, rapidamente se torna um hábil proclamador dessa mensagem, da mensagem deles, e assim um divulgador da mensagem que leva outros, por sua vez, a entrar. É um vídeo que eu gostaria de ter feito há tempo, mas só faço agora porque, se tivesse feito antes, teria machucado alguém. Ou melhor, eu fui uma testemunha de Jeová até 2015, mas quem continuou sendo testemunha na minha família foi meu pai, que faleceu em 2023. Se eu tivesse feito este vídeo enquanto ele estava vivo, eu teria lhe causado sofrimento. Como para mim meu pai foi, junto com minha mãe, uma das pessoas mais importantes de todas, eu não queria magoá-lo. Mesmo que a mensagem que quero compartilhar não tenha nada de errado, não tenho vontade de fazer guerra contra as testemunhas de Jeová, não tenho intenção de polemizar contra uma organização porque eu tenho minha vida, meus objetivos, meus desejos para realizar. Mas a interpretação que ele daria poderia ter feito mal a ele, então eu não queria machucá-lo. E outro motivo é que compartilhar uma parte íntima,
Porque é uma parte íntima da minha vida, um quarto de século da minha vida dentro de um grupo que é famoso por arruinar a vida dos outros, das pessoas, é complicado. Admitir que fui um idiota não é fácil. Admitir que errei não é uma coisa fácil. Mas com este vídeo quero absolutamente dissipar qualquer dúvida e dar a oportunidade de entender quais escolhas fiz, de onde venho e como já adiantei. Então, por que entrei para as testemunhas e como entrei? Vamos responder a essa pergunta também explicando por que uma pessoa qualquer que conhece esse grupo, ou outros grupos semelhantes, ou outras seitas, cai na armadilha e entra nesses grupos voluntariamente. Então, as Testemunhas de Jeová são um grupo que, antes de tudo, se define como cristão e, em oposição à Igreja Católica, proclama contar, explicar e ensinar a verdade sobre o propósito de Deus contido na Bíblia. As Testemunhas de Jeová declaram seguir estritamente a Bíblia. Por Bíblia, entendemos o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, o conjunto de livros que compõem as Escrituras Sagradas. Eles afirmam ser os porta-vozes oficiais de Deus e representar seu nome. Para eles, Jeová é o nome próprio de Deus, assim como eu sou Corrado, e identificam isso como o nome próprio de Deus. Ser uma testemunha de Jeová, portanto, significa seguir estritamente a interpretação que essa organização dá da Bíblia. Por isso, significa fazer exatamente o oposto do que uma pessoa normal faria. Por normal, obviamente, deveríamos nos basear na moral de uma sociedade, na ética de uma sociedade. Em um país católico como a Itália, é normal comemorar o Natal, é normal comemorar o aniversário, é normal celebrar o Dia do Santo, é normal comemorar a Páscoa e o Réveillon, é normal, por assim dizer, conviver com pessoas do sexo oposto, é normal fazer uma série de coisas que fazem parte da vida objetiva que podemos viver em nosso país. Do norte ao sul, leste, oeste, pequenos detalhes podem mudar, mas, em linhas gerais, é assim. E por mais que alguém possa se definir como não católico, se declarar ateu, viver em um contexto desse tipo implica adotar um estilo de vida que se aproxima e é impregnado da cultura católica. Para uma testemunha de Jeová não é assim. Uma testemunha de Jeová não celebra o Natal, não comemora a véspera de Ano Novo, não comemora o Ano Novo, desculpe, não comemora o aniversário, não celebra a Páscoa, nenhum tipo de festividade. Portanto, o aniversário é visto como um dia normal, sem presentes, sem comemorações, sem bolo. Quando uma criança vai para a escola e os colegas levam doces, ela deve se abster de comer os doces. Então eu me lembro de quando ia para a escola e me abstinha de comer os doces dos colegas, mesmo havendo o convite deles, dos professores. Eu me isolava porque fui educado por essa organização a me isolar. Outra coisa, as testemunhas de Jeová se sentem eleitas, prediletas, escolhidas. Por quê? Então vamos fazer um esquema para esclarecer. As testemunhas de Jeová devem ser distinguidas em duas coisas, e uma coisa é a organização, e por organização entendemos a estrutura hierárquica, política, administrativa de quem comanda e controla o grupo, e outra coisa são os membros. A organização define as regras. A organização declara ser enviada por Deus, ser inspirada por Deus. Portanto, ela se autoproclama e se autolegitima como chefe, e os membros devem obedecer às regras da organização. Se não se faz o que é pedido, a pessoa é expulsa. O que implica a expulsão? Então, se eu permaneço dentro das regras, tudo bem, ok. Se for não, expulsão. A expulsão significa enfrentar o que é ostracismo. Ostracismo ou exílio, que são formas de exclusão social. Não sei se ostracismo se escreve com 2C, não me lembro. Então, ostracismo ou exílio significa que todos os contatos com a comunidade são interrompidos, qualquer tipo de contato.
A relação de trabalho é interrompida, a relação familiar é interrompida e até mesmo o cumprimento. Deixam de cumprimentar. Quando uma pessoa sai da comunidade, mesmo que esteja dentro de casa com outros membros, por exemplo, se um marido decide sair da comunidade, a esposa, mesmo morando junto, não o cumprimenta mais. Ou seja, não fala mais com ele. Se um filho sai da comunidade e talvez mora sozinho, liga para os pais porque precisa. Vídeos educativos das testemunhas de Jeová em porque a propaganda é feita em grande parte por meio de vídeos e mostram que o pai ou a mãe não deve atender o telefone. Por quê? Porque, através do exílio, deve-se fazer com que a pessoa sinta o desejo de voltar. Ou seja, uma pessoa que a vida inteira cresceu nessa comunidade, portanto, não criou, porque lhe foi dito para não criar, relações fora da comunidade. Então não como com os colegas de classe durante os aniversários, não convivo com eles depois da escola porque é melhor evitar. Quando trabalho, evito de conviver com os colegas de trabalho, porque não devo fazer amizades com eles. Posso criar relações indispensáveis com que finalidade? Com a finalidade de trazê-los para dentro da comunidade. Mas devo sempre tomar cuidado para não ir além disso. Portanto, nada de relações interpessoais e principalmente com pessoas do sexo oposto. Significa não namorar e não se relacionar com pessoas do sexo oposto que não sejam testemunhas. E se eu me relacionar com alguém, tem que ser dentro dos testemunhas. Então, se eu quiser encontrar um parceiro, devo encontrá-lo entre os testemunhas e não posso ter relações sexuais com ele ou ela, a menos que haja casamento. Essas são as regras. Caso contrário, a punição é a expulsão. Se durante toda a minha vida eu construí e minha vida foi criada dentro da comunidade, sem relações externas, é claro que, se eu for expulso ou se eu escolher o exílio porque não me sinto mais bem lá dentro, fora eu não encontro mais nada. Não tenho amigos, não tenho relacionamentos, estou zerado. Há pessoas que se suicidam nessas condições. Por que a pressão psicológica é tão alta que suportá-la é muito pesado? Além disso, estou em uma comunidade onde há uma propaganda constante, e por constante quero dizer todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sou induzido a não estudar nada que não seja produzido pela organização, então a organização produz suas próprias publicações, sejam livros, revistas, diversos magazines. Tudo o que a organização diz, já que precisam se autoproclamar mensageiros de Deus. Claramente a publicação que eles criam é autorreferente. Então, se eu fosse ler algo que não foi criado por eles, desmontaria todo o castelo. Então, o que eles fazem? Na propaganda deles, eles desencorajam as pessoas a continuarem estudando. Por isso, depois de terminar a escola obrigatória, não estude mais. Não construa uma carreira no esporte, não construa uma carreira no mundo do trabalho porque o seu objetivo deve ser pregar, contribuir com o seu dinheiro para que a organização possa continuar a se expandir e crescer. Por isso, cria-se um mecanismo onde as pessoas são levadas a pensar em uma única direção. Tudo que é criado, aliás, é a prova de vírus, ou seja, sendo eu o propagador, aquele que divulga a mensagem, vou fazer de tudo para garantir que as pessoas permaneçam ligadas a mim, dissuadindo-as de pensar, dissuadindo-as de buscar informações, dissuadindo-as sempre que alguém tentar abalar o apego delas a mim. Por isso, na propaganda, vai se preparar as pessoas, e é isso que se faz caso alguém tente fazê-las raciocinar e entender que estão errando ou que, de qualquer forma, a verdade não está aqui dentro. Vai se fazer de tudo para que a mente se feche e não escute a mensagem. Antes eu dizia, como é possível que uma pessoa que não acorda de manhã decidida a se tornar testemunha de Jeová, de repente escolha se tornar uma? A alavanca que os testemunhas de Jeová usam é dupla. A primeira, nós te mostramos o que a Bíblia realmente ensina,
Por que a Igreja Católica não te ensina a ler a Bíblia? Se proclama dizer: não estou falando da Igreja Católica agora. Isso não me interessa em nada. Estou explicando qual é a mensagem. A Igreja Católica te diz que é a porta-voz de Cristo, de Deus na Terra, mas nunca te mostra a Bíblia. Então você tem que se basear no que te contam, nas tradições. Nós, por outro lado, abrimos a Bíblia para você e fazemos você ler diretamente da Bíblia. O quê? Aquilo que são os ensinamentos de Deus. Então, uma pessoa que, por assim dizer, cresceu em um contexto que se define como cristão católico, porta-voz de Deus, abre a Bíblia pela primeira vez e alguém mostra para ela que, por exemplo, Deus tem um nome, que, por exemplo, não é correto o uso de imagens como culto, automaticamente isso destrói a crença anterior. Diz: bem, nesse caso vocês não são um grupo fechado que eu pensava. Gostaria então de aprofundar o estudo da Bíblia. Primeiro elemento. Segundo elemento, e eles usam a Bíblia para criar a ideia de que existe uma mensagem de vida eterna, ou seja, levam as pessoas a pensar, a acreditar que haverá a possibilidade de ver os mortos ressuscitarem fisicamente neste planeta. Por isso, quem perdeu uma pessoa querida e não consegue encontrar paz, porque claramente se perdemos um dos pais, um filho, um irmão ou um parceiro, ou seja, um marido ou uma esposa, não conseguimos nos conformar. Ouvir alguém dizer para nós: olha, em breve Deus vai ressuscitar essa pessoa. Você poderá abraçá-la de novo. O que acontece? Claramente, isso ativa na mente o viés de confirmação. O viés de confirmação é uma armadilha mental que nós mesmos criamos quando queremos acreditar em algo e procuramos confirmações que possam sustentar essa coisa. Mas é a nossa mente que nos engana. E alguém vai dizer: sim, mas a Igreja Católica ensina a mesma coisa. Não, a Igreja Católica não ensina que a ressurreição será aqui neste planeta. Ensina que será no reino de Deus e que o reino de Deus será no céu. Os muçulmanos também acreditam em uma ressurreição. Em todas as culturas existe essa ideia de uma alma imortal, de uma alma que poderíamos rever os mortos e assim por diante. Mas as testemunhas de Jeová se aproveitam disso e, para explorar isso, mostram, criam imagens, criam uma mensagem que possa sustentar essa ideia. Até os adventistas acreditam na mesma coisa. Agora, por que eu digo que isso é propaganda e não é verdade? Porque se lermos a Bíblia, e eu vou fazer um vídeo dedicado à Bíblia, eu vou fazer, e no qual vou mostrar realmente o que a Bíblia conta, e vou desmontar também o que diz Biglino, então estarei tão disposto a fazer isso e a dar uma mensagem tão cheia de informações que poderei enriquecer a mensagem de Biglino e afins. Agora, como eu dizia, a força está nisso porque existe essa mensagem. A mensagem não nasce com as testemunhas de Jeová, nasce ainda com a Igreja Adventista, mas na verdade vem de um poeta, que deveria ser Milton, que no final do século XIX escreveu uma obra chamada Paraíso Perdido, Paraíso Reconquistado, e ele deu a interpretação bíblica dessa mensagem, ou seja, que havia um pecado a ser corrigido com a morte de Jesus e a partir da morte de Jesus. A possibilidade, então, de ter um mundo novo, um mundo perfeito onde não haveria doenças, morte, destruição, guerras, pestes e tudo mais. Agora, a propaganda dentro da comunidade é negativa, é de terror constante, ou seja, todos os dias se faz propaganda sobre o fato de que Deus vai intervir porque a humanidade chegou a um ponto sem retorno, porque há sofrimento, só existem problemas. Ou seja, se olharmos os telejornais, eles são sempre negativos. Os telejornais fazem audiência porque contam constantemente informações negativas, trágicas. Pois bem, as informações negativas e trágicas mantêm as pessoas sob medo, terror. Então as pessoas ficam paralisadas, não escolhem, dificilmente compram casa, dificilmente mudam de emprego, dificilmente tomam decisões arriscadas, fazem investimentos. Por quê? Porque se quer, voluntariamente, mantê-las paradas. O poder da propaganda é fortíssimo. Querem uma prova disso? Quero uma prova disso. As vacinações contra a Covid. Outra prova, a guerra entre Rússia e Ucrânia.
A propaganda está constantemente ali. Aliás, nestes dias, nestes meses, a propaganda está trabalhando para nos acostumar com a ideia de uma guerra, com o fato de que receberemos bombas nucleares em nosso país. Mas o fato de que essa guerra está sendo promovida pelos Estados Unidos não é mostrado. Putin sempre é retratado como vilão, feio e mau, enquanto os outros são angelicais. E nós, se quisermos olhar as coisas de um ponto de vista objetivo, nos afastando das comunicações comuns, perceberemos que as coisas não são assim, mas somos levados pela propaganda a pensar dessa forma e a nos acostumar com essas ideias, a seguir as informações e as ordens que nos são dadas. Portanto, quem diz talvez, não, mas eu não sou assim, nunca cairei nas armadilhas dos outros. Saiba que você já caiu em uma armadilha. Você já caiu na armadilha de acreditar que só poderia fazer um trabalho ou seguir apenas uma carreira. Você caiu na armadilha de pensar que precisava estudar para poder ganhar mais dinheiro. Você caiu na armadilha de pensar que a religião que você segue deve ser seguida sem questionar ou que a sua é a certa, seja você católico, muçulmano e assim por diante. Ok. As testemunhas de Jeová são levadas a seguir essa mensagem. Se pensarmos nos muçulmanos, o que eles fazem é ainda pior. Ok, agora, a propaganda que é promovida dentro dessa comunidade é 100 vezes mais negativa do que os telejornais comuns. Por isso as pessoas são levadas a não estudar, a não ter filhos, porque é preciso dedicar o tempo à pregação, não buscar uma carreira profissional, mas se empenhar ao máximo para pregar e trazer novos adeptos. E, acima de tudo, há um terror obsessivo em relação ao sexo. Então, um jovem que está crescendo e está numa fase de puberdade em que os hormônios estão à flor da pele, e não só os hormônios, é levado a se sentir culpado se deseja se masturbar ou se masturba. Ele fica obcecado pelo sentimento de culpa e crescerá com esse peso, a ponto de desenvolver problemas de repressão sexual que provavelmente irá extravasar na vida adulta, de maneira errada. Então, por que eu escolhi entrar aqui, já que é assim? Não tenho nada contra os membros, na verdade, sinto pena. Uma parte deles fez uma escolha, uma parte deles. Infelizmente, ela é ingênua demais para perceber que está numa armadilha. Os testemunhas também criaram, aliás, algumas tentativas nos últimos anos, desde que a disseminação da internet e das redes sociais permitiu o surgimento de informações. E então, por assim dizer, há uma saída de pessoas desse grupo. Eles tentaram fazer algumas mudanças tornando as regras mais flexíveis, mas isso não é e nunca será suficiente para manter as pessoas presas. Uma parte deles vai continuar lá dentro porque ou é ingênua, ingênua demais, ou orgulhosa demais para admitir que errou. Então, como eu dizia, entrei em 90. Por quê? Não porque escolhi entrar no mundo das testemunhas, porque eu nem sabia quem eles eram, mas simplesmente porque a força das testemunhas está na rede, são as relações. Então, se eu tenho que sair para pregar em uma cidade, em uma rua, e tentar convencer estranhos a entrar na comunidade, vou ter muito mais dificuldade em converter alguém do que se essa pessoa já estiver próxima de mim, seja por laços de parentesco ou de amizade. Eu entrei para as testemunhas para seguir meu pai, que jamais teria pensado em entrar para as testemunhas, mas em 90 ele perdeu os pais. Então, em poucos dias, perdeu pai e mãe depois de um longo período difícil de cuidados, um período difícil de tensão com minha mãe por causa do trabalho, problemas, dívidas, enfim, problemas de todo tipo, e a pressão psicológica dele não aguentou. Minha avó, a mãe dele, já era testemunha de Jeová há alguns anos. Ela se tornou testemunha porque o irmão do meu pai, que se mudou para o Canadá no final dos anos 60, tinha se tornado uma testemunha de Jeová. Então, irmão, mãe, outro filho. Do filho para o filho, para mim. Minha mãe nunca se tornou uma testemunha de Jeová. Então, em 90, meu pai perde os pais. Vou resumir porque senão ficaria muito longo. Ele faz o funeral tentando agradar minha avó, ou seja,
respeitando a vontade dela. Nesse período do funeral, ele recebe aquilo que é a arma forte dos testemunhas. Como eu dizia, a mensagem da Bíblia, a ideia de uma vida eterna ou da ressurreição dos mortos. Mas, acima de tudo, as seitas são fortes por uma ação com o famoso love bombing. Qualquer seita atrai e envolve as pessoas através dessa bomba de afeto. Meu pai, nesse período difícil, perdeu os pais, estava sob pressão por várias coisas, trabalho inadequado, dívidas da minha mãe com o negócio dela e assim por diante, e se viu acolhido de forma carinhosa por esse grupo de pessoas que ele tinha preconceito de achar que não eram pessoas corretas, mas a atitude, o comportamento deles, destruiu as defesas dele. Ele começou a frequentá-los com a ideia de querer aprofundar o que eles ensinavam e eu, vivendo um período da infância, tinha 10 anos, nos anos 90, em que praticamente nunca via meus pais. Sim, eu os via passando por casa porque, basicamente, morava em alguns quartos acima de um restaurante que minha mãe administrava. Mas eu, a ideia de família, de infância, nunca tive. Nunca tive a família em casa, reunida na sala de estar jantando junto. Eu não tinha isso. Eu jantava sozinho no restaurante. Quando criança, então, sentia a falta dos meus pais. Na escola eu era péssimo porque não era acompanhado, não era absolutamente orientado. E uma criança de 10 anos, qualquer criança, precisa de amor, precisa de afeto, precisa de atenção, precisa de tempo e de cuidado por parte dos pais, porque essas coisas depois não voltam. Agora, eu sentia muita falta do meu pai. Quando ele começou a frequentar as testemunhas, eu o via sair de casa à noite. Eu não sabia para onde ele ia. Vejo ele sair uma vez, vejo sair duas, depois vejo aparecer uma Bíblia em casa. Descobri que era uma Bíblia porque vi esse livro preto. Comecei a folheá-lo e, sendo uma criança curiosa, porque sempre fui curioso para ler e me informar, deduzi que era a Bíblia. Pedi para poder acompanhá-lo em uma das noites em que ele se ausentava. Por quê? Porque as testemunhas têm um programa de formação muito intenso. Hoje em dia é um pouco mais enxuto, mas nos anos 80, 90 e até antes, até 2008, o programa previa 3 encontros semanais de 2 horas, ou seja, um total de 5 horas, além da pregação de porta em porta. E uma noite ele me permite acompanhá-lo. Eu o acompanho e também entro nesse ambiente. Imagina só, uma criança que está sempre sozinha, que só tem a TV como companhia. Eu estava cheio de advertências escolares porque ia mal na escola. Era criticado pelos meus colegas de escola porque era um azarado. Me encontro em um ambiente onde recebo uma explosão de amor, o love bombing, uma explosão de afeto, e ali me senti acolhido, querido, tudo isso. Enfim, começa o meu caminho, começa o meu percurso, cresço na adolescência, começo a fazer escolhas porque estava convencido de ter encontrado a verdade, porque ele manuseava a Bíblia. Quer dizer, na minha vida de 25 anos, eu li e estudei a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, enquanto me encontrava com colegas de classe que não sabiam nada sobre a Bíblia. A minha presunção me levava a dizer: eu sei o que é necessário, vocês não. Então eu cresço, me formo, não escolho a universidade. Por quê? Porque a organização me dizia: não pense em você, não alimente o seu ego, pense de forma simples. Problemas com a minha sexualidade, crises de culpa quando me masturbava porque os hormônios estavam à flor da pele, mas eles me diziam que era pecado. Eu não devia fazer isso, porque existe essa ideia de se você está pensando em fazer sexo com alguém, você está fazendo sexo com alguém. Portanto, você é um pecador, não deve fazer isso porque Deus irá destruí-lo. Coisas assim, aterrorizado. E estou começando a trabalhar lá também. Tenho sempre que ter cuidado com os meus colegas de trabalho para não lhes dar demasiada familiaridade e tudo mais. Uma colega de trabalho que se aproxima. E eu, mesmo quando me sinto atraído, tenho que recusar convites, então não saio com ninguém. Finalmente encontrei uma pessoa na comunidade. Vou me casar em 2009. E começa um período muito difícil. O que isso significa? E isso significa que
2009. Não, vamos fazer assim. 2009. Casado. Começa um período difícil. Por quê? Porque, depois de 6 meses, ou seja, no final de 2009, fui demitido. Eu achava que estava bem, tinha meu emprego fixo, meu salário. Trabalhava como projetista, mas era completamente diferente de agora. Então eu era uma pessoa fechada. Eu sempre achava que os outros é que estavam errados, porque cresci com a ideia de que eu estava sempre certo, porque eu tinha a verdade na palma da mão. Fui isolado até mesmo dos laços familiares, porque as irmãs da minha mãe e o irmão dela, ao perceberem o perigo da comunidade das testemunhas de Jeová, cortaram relações. Por isso, eu não cresci com meus tios e meus primos, como seria em uma família normal. É verdade que nem todas as famílias se dão bem, mas para mim faltou justamente essa parte. Tentei retomar os relacionamentos, mas nunca foi possível criar uma relação de confiança. Então a gente se cumprimenta, mas sempre existe um constrangimento de fundo porque não nos conhecemos. Tive um tio paterno com quem ainda mantenho uma ótima relação, que foi muito inteligente, entendeu? Foi além e acabou sendo um dos meus mentores mais importantes depois dos meus pais. Então me vi perdendo o emprego. Minha esposa da época já tinha perdido o emprego. Por quê? Porque em 2008, se vocês se lembram, houve a crise imobiliária, a bolha especulativa dos subprimes estourou, a economia desabou. Eu fui demitido porque a empresa fez um corte muito grande no quadro de funcionários e, claramente, cortou as pessoas mais incômodas. E eu era incômodo, admito. Minha esposa tinha perdido o emprego também por causa da crise, então vamos colocar crise. Começa um período difícil que me leva até 2011, sobrevivendo com auxílios, seguro-desemprego, alguns bicos feitos aqui e ali e por aí vai. Não consigo me reinserir no mercado de trabalho, não consigo encontrar um emprego como o que eu tinha. Mas sinto a pressão de ser o chefe de família. Por quê? Porque no culto das testemunhas de Jeová existe uma cultura machista, ou seja, a mulher é inferior ao homem, deve se submeter às regras do homem, deve se submeter à vontade do homem. Olha, eu nunca fui a favor da violência contra os mais fracos ou contra as mulheres. Eu odeio essas coisas. Mas eu me sentia investido da responsabilidade de sustentar a família. E esse meu senso de responsabilidade me levou a não me sentir bem, porque eu não conseguia encontrar uma renda adequada, só uns bicos aqui e ali. E em 2011 comecei a me envolver no mundo das vendas. Comecei a vender. Tentei seguir meu pai, que tinha uma agência, mas a empresa representada recusou transferir para mim o mandato do meu pai. Então fiz algumas tentativas com alguns produtos de informática, até que em 2013 comecei a colaborar com uma empresa do setor financeiro e a vender produtos financeiros. Qual era o problema das vendas? A vantagem das vendas é que é um mercado do qual sempre haverá necessidade de pessoas. Só que, se você não tem um salário fixo, viver de comissão é pesado. E eu vivia só de comissão, não tinha reembolso de despesas. Por isso, comecei uma carreira no mundo das vendas e estou super feliz com isso, porque hoje estou aqui para ensinar vendas de tickets. Aliás, me especializei em vendas de tickets, ou seja, vendas pelo preço mais alto possível do mercado, sem descontos, sem ofertas, sem orçamentos e por aí vai. Porque encontrei soluções para vender pelo preço mais alto, criei um sistema e hoje ensino isso para outras pessoas, mas naquela época eu era um novato, não sabia nada sobre vendas. Continuo sendo uma testemunha de Jeová. Então a testemunha de Jeová tinha a responsabilidade de estar presente constantemente nas reuniões, estudar o material constantemente, pregar. Pregar significava, já que você não tem uma obrigação de trabalho de 8 horas, por que não prega um pouco mais do que os outros? Então eu tentava pregar pelo menos umas 10 horas por semana,
o que significava, queria dizer, um par de meios dias por semana, mais meio dia durante o fim de semana. Por quê? Porque havia a ideia, e ainda há, é incutida a ideia de que, ao se dedicar a essa obra, você está fazendo a vontade de Deus, e ao fazer a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Nunca vi ninguém enchendo os bolsos de dinheiro, mas eu acreditava nisso. Então, se você faz uma coisa e não vê resultados, começa a frustração. Eu não via resultados. Sim, começava a ter algumas vendas, mas não havia nada de substancial. Eu não levava para casa o suficiente para pagar o aluguel, as contas, todo o resto. Minha esposa tinha começado a trabalhar na fábrica e era ela quem estava sustentando a família. Eu me sentia ainda mais um lixo. Eu sei que não faz sentido. Se você é um casal, trabalha junto, compartilha tudo, mas a minha cultura era diferente. Além disso, eu sentia a pressão, tanto da parte dela quanto dos meus pais, de largar o trabalho, principalmente dos pais dela, que diziam: "E Corrado precisa arranjar um emprego de verdade." Então, quando eu encontro alguém que está no mundo das vendas e não está ganhando o suficiente, eu sei que essa pessoa está sofrendo, não tanto pelo dinheiro que não entra. É porque ele está contente. O problema é administrar a pressão que vem dos sogros, cunhados, cunhadas e assim por diante, que criticam sem saber. Ok, também sou uma pessoa dentro da comunidade que tem muita responsabilidade. Não sou um dos gerentes, então nunca fui oficialmente nomeado como um deles. Existem duas classes de responsáveis, os anciãos e os servos ministeriais, mas deixa pra lá, não quero entrar em detalhes. De qualquer forma, sou chamado para assumir funções, porque me veem como uma pessoa séria, uma pessoa confiável. Eu fazia as coisas, como eu dizia, só que a pressão aumenta. Passei 5 anos com insônia. De 2009 a 2015 continuei com insônia. Eu não dormia à noite porque a pressão por causa do dinheiro era terrível. Para você ter uma ideia da pressão financeira, eu não tinha dinheiro nem para pagar um café no bar. Eu não tinha dinheiro para encher o tanque do carro sempre. Então, muitas vezes eu mesmo fazia isso. Era uma situação pesada. Então, chegamos em 2014. Começo a ter mais sucesso nas vendas. Então, começo a progredir e a me apaixonar por vendas. E principalmente começo a estudar vendas, ou seja, peço ajuda. Chego ao ponto de dizer: ou eu aprendo a vender, ou então tenho que desistir. E como eu gostava do trabalho, eu não queria desistir. Comecei a estudar livros, cursos na internet e por aí vai. E aí surgiu o primeiro elemento que me levou a me afastar das testemunhas. Mas naquela época eu ainda não tinha consciência de que era o primeiro elemento. Estudando tanto sobre vendas, eu começava a enxergar o esquema como no Matrix. No Matrix, no começo Neo não está convencido de que é o escolhido, não acredita que está em um mundo falso, mas no final ele começa a enxergar o código das coisas, dos agentes, das paredes e tudo mais. Pois é, eu tinha começado a ler o código de vendas da Organização das Testemunhas de Jeová. O código de vendas significava que, nas publicações, eu tinha começado a dissecar os artigos e percebi que havia um sistema de propaganda. Eles eram escritos para assustar as pessoas e levá-las a tomar uma decisão. Mas eu ainda era inocente, ou seja, via as coisas de forma positiva, dizendo: olha só como nós, testemunhas, estamos à frente. Eu dizia: usamos um sistema de vendas. Interessante, eu dizia. Eu não colocava malícia nisso. Só que chegamos em 2015, início de 2015, e a pressão é alta porque ainda não estou ganhando o suficiente. Me apaixonei por vendas e fico muito estressado pelo fato de encontrar dentro da comunidade pessoas que me atrapalham, ou seja, me fazem pensar que eu deveria pregar mais e que não estou pregando o suficiente. Há tensões em casa porque não há dinheiro suficiente. Meus papéis de responsabilidade eu sempre cumpria dando o máximo, porque eu sou assim.
Quando faço alguma coisa é porque estou convencido de fazê-la. Se não estou convencido, não consigo fazer. Não consigo fingir, não uso máscaras. Quer dizer, eu não consigo dizer para uma pessoa como você é legal, se eu não vou com a cara dela, não dá para mim. E o que eu percebo? Percebo uma incoerência que eu sempre notei, mas chega a um ponto de saturação, uma incoerência entre quem manda e quem manda, entre o que diz e o que faz. Ou seja, quem mandava dentro da comunidade. E não estou falando dos altos escalões, estou falando da minha comunidade, da região de Bassano del Grappa, os anciãos daquela época, ou seja, as pessoas que administravam a comunidade, pessoas que na vida cotidiana não são ninguém, não têm um papel profissional porque nunca conseguiram fazer carreira, frustrados pelo fato de não terem uma carreira fora. O que fazem? Mandam nos mais fracos, fazendo pesar o seu papel. Como assim? Fazendo pesar? Do púlpito, começando-a, ou melhor, tendo o hábito de dar ordens e conselhos, mas sendo eles os primeiros a não segui-los. Em certo momento, o que eu faço? Cansado dessa incoerência deles e sendo eu quem estava ralando como nunca, cheguei ao ponto de mandar um e-mail numa bela noite, cansado e puto da vida, para todos os anciãos dizendo, galera, vocês dizem que é preciso se comportar bem, que é preciso ser honesto, que é preciso ser hospitaleiro com os outros, que é preciso ensinar a pregar, mas primeiro, o trabalho informal. Vocês são os primeiros a fazer, porque enquanto o sexo é condenado, o trabalho informal, 80% de quem toma o gelato trabalha. Sem registro. E ainda se justificam dizendo que precisam pregar, que isso é o mais importante, então tem que agradar a Jeová em vez dos homens. Segunda coisa, vocês dizem que é preciso ser hospitaleiro com as pessoas que estão em dificuldade? Eu estou em extrema dificuldade e sou hospitaleiro porque toda semana convido pessoas para minha casa. Pessoas que talvez estejam sozinhas ou algo assim. Mas eu nunca fui à casa de vocês. Depois eu digo, vocês me dizem que eu devo pregar. Então eu estou sempre presente nas comitivas para poder. Comitivas são as reuniões organizacionais para poder pregar, para conseguir pregar. E eu nunca vejo vocês lá. Moral da história. Depois de alguns dias, me tiram de todos os cargos de responsabilidade e me excluem de tudo, ou seja, das atividades que eu fazia. Me tiram porque existe essa estratégia entre as testemunhas. E eu te tiro para que você sinta falta e venha me pedir desculpas. E o que eu faço? Em 2015, estou estudando vendas e penso, já que é assim, tenho tempo livre para me dedicar à venda. Me jogo de cabeça, aliás. O que eu faço? Peço aos melhores vendedores para me acompanharem, ou seja, para ir junto com eles nas vendas e ver como faziam. Então, primeiro peço aos grupos, às pessoas mais próximas que eu conhecia. E depois de aprender com todos, o que eu faço? Procuro o número 1 da empresa. Em toda a Itália, entre 65 mil vendedores, uma mulher bate o recorde de faturamento. Ainda nem tinha 40 anos. Chego perto dela e digo, por favor, você pode me ajudar? Quero aprender. Você é a número 1. Ela, sempre tão disponível e generosa como sempre foi, me diz sim, com prazer, e começa a me mostrar onde eu estava errando. Só que com ela nasce uma amizade e depois um relacionamento cada vez mais próximo. Então começo a me apegar, porque se de um lado eu tinha alguém que me dizia que eu precisava arrumar um trabalho sério, que eu devia ouvir os mais velhos que estavam me repreendendo porque eu era muito presunçoso e por aí vai. Do outro lado encontro uma pessoa que, ao contrário, me dá satisfação e me diz, olha, você tem uma ótima atitude, se todos fossem como você, todos seríamos ótimos vendedores, mas de verdade, parabéns, você tem um grande potencial. Então ela percebe aspectos em mim que eu sempre fui inclinado a não enxergar e, principalmente, eu não acreditava que fosse possível para mim um dia chegar a ensinar os outros. Ou seja, o trabalho que eu faço hoje, eu nunca teria pensado que conseguiria fazer. Nunca teria imaginado ser um especialista em tickets, ensinar, vender formação, viajar pelo mundo, vender no exterior. Nunca teria pensado em fazer isso, porque simplesmente eu tinha sido podado por essa comunidade nojenta. Me aproximo dessa pessoa, me apaixono por essa pessoa, mas não é esse o ponto que me levou a sair.
Porque eu me sentia culpado e dizia para mim mesmo que precisava deixar essa pessoa de lado. Mas eu encontrava um sentimento e uma conexão que nunca tinha sentido antes. Até que chegamos em agosto de 2015. Estou em um congresso. As testemunhas de Jeová organizam todo ano 3 congressos. Reúnem as pessoas. Por quê? Porque durante o ano as pessoas começam a ter dúvidas, e no congresso a motivação, as pessoas se recarregam. Aliás, quando surgem dúvidas, quem está na comunidade não consegue sair. Por quê? Ela olha para os outros e pensa: não quero ser o único otário, né? Que todos esses sejam otários. Prova social, Robert Cialdini. E aí, o que acontece? Estou no congresso. Estou irritado com os anciãos da minha congregação, da minha comunidade. Tenho outra pessoa em mente. Estou encontrando satisfação no trabalho. Não aprecio o que é ensinado pelas testemunhas. Então estou lá porque preciso marcar presença. Porque se eu não tivesse ido, se eu tivesse me afastado, teria sofrido ostracismo. Eu queria evitar o ostracismo, porque isso significaria perder uma série de vendedores meus que eram testemunhas de Jeová, significaria cortar relações com amigos, enfim. Depois eles fazem uma propaganda muito forte dizendo: e olha, se você sair das testemunhas, vai ter um fim ruim, porque nós somos abençoados por Deus. Lá fora você encontra Satanás. E então você é constantemente bombardeado com experiências falsas, testemunhos falsos, ou seja, inventados, que são colocados nas publicações dizendo: fulano ou cicrano saiu das testemunhas, contraiu AIDS, foi estuprado, perdeu dinheiro, perdeu tudo, depois decidiu voltar. Então, lá fora só existe criminalidade, guerra. As pessoas estão todas cheias de vícios. As pessoas roubam, se embriagam, se drogam, são ilegais, são como animais, enfim. Existe o terror de sair e pensar: e se eu sair e depois perder tudo? No entanto, estou nesse congresso. Durante a sessão da tarde, um amigo se aproxima de mim nos corredores enquanto o programa está acontecendo e me diz: Corrado, e ele sabia desse meu período difícil, né? E ele me pergunta: como você está? Como vão as coisas? E eu respondo: vai, mais ou menos. Escuta, eu fiz uma descoberta. Ele me diz: aqui chegamos ao elemento nojento. O quê? Na Austrália, há um enorme escândalo de pedofilia entre as testemunhas de Jeová. Desculpa? Sim, há um grande escândalo e eu digo: entra em ação o mecanismo de autodefesa injetado em 25 anos de antivírus. Eu digo para ele: tudo bem, mas também é preciso ver, enfim. Depois eu digo para ele: com certeza as pessoas que cometeram essas coisas serão expulsas da comunidade. E ele me diz: olha que é mais grave do que você imagina. Agora, tem duas coisas que me incomodam. Quer dizer, você pode fazer de tudo comigo, sempre tudo, eu tolero tudo, mas tem duas coisas que eu nunca tolero de ninguém. E são em uma: a violência contra pessoas vulneráveis, então o abuso de menores, a violência contra mulheres, a violência contra pessoas que não podem se defender, ou seja, contra idosos. O valentão da vez, para mim, tem que ser eliminado. Não existe. 2. Ser feito de bobo. Ou seja, quando você me faz acreditar em uma coisa e na verdade é outra, me incomoda ser feito de bobo. Então, há duas coisas que você não deve fazer comigo. São os meus 2 valores fundamentais. 2 sobre esses. Eu não tenho tolerância. Tolerância zero. Só que eu volto para casa com minha esposa e procuro na internet. Pego o iPad, procuro na internet e digo: vamos ver um pouco. Pedofilia, testemunha de Jeová. E começam a aparecer artigos de jornais em inglês onde justamente se verifica, ou seja, se atesta o fato de que na Austrália houve, em 60 anos, ou em 40 anos, ou em 60 anos, mais de 1000 casos de abusos denunciados à comunidade das testemunhas, ou seja,
por membros que denunciam aos anciãos das várias comunidades, mas que foram abafados. Essas investigações foram realizadas pela Comissão Real Australiana. A Austrália faz parte da comunidade britânica, sendo, portanto, uma das colônias inglesas. 1. E por que esse tipo de escândalo está surgindo na Austrália? Porque nos Estados Unidos, um ano antes, em 2014, Candace Conte estabeleceu um precedente. Este é um nome que você pode procurar na internet. Candace Conte é uma jovem testemunha de Jeová que foi abusada pelo padrasto quando era menor de idade. Quando era pequena, obviamente, né? Ela denunciou, tentou conversar com a comunidade sobre o fato de que o padrasto a abusava. Mas existe uma regra entre as testemunhas que prevê sim o afastamento dos pedófilos, mas só se assume a análise, a investigação, caso haja duas testemunhas oculares do ocorrido. Candace Conte tinha apenas o padrasto que a abusava. Ela não tinha duas testemunhas oculares. Então ela foi abusada por toda a vida, até que, já maior de idade, denunciou o padrasto, que acabou na prisão, e denunciou a organização das Testemunhas de Jeová, a Vachotovir, porque tinham impedido que ela recebesse ajuda. Por que eram necessárias duas testemunhas? Ainda hoje, se você perguntar às testemunhas de Jeová e mais vocês como vem a pedofilia, eles vão te dizer: Deus odeia a pedofilia, nós odiamos a pedofilia. Sim, mas quando é que você denuncia um pedófilo? Bem, quando eu sei que é um pedófilo. E quando é que você sabe que é um pedófilo? Se eu tiver duas testemunhas oculares. Então, 1000 e tantos casos. Quantos existem na Austrália, por exemplo, que não foram denunciados porque não havia duas testemunhas? E aqui começa a se abrir a caixa de Pandora. Então, Candace Conte vence o processo contra Vachotovir, recebe uma indenização. No direito do Commonwealth, ou seja, direito inglês, direito americano, então o Common Law, não é civil law como o nosso, certo? Aqui temos o artigo de lei e a jurisprudência, ou seja, dependendo do tribunal, há uma preferência por interpretar aquele artigo de lei de uma forma ou de outra. No Common Law, por outro lado, o que acontece? Se Candace Conte recebe uma indenização de 10 milhões de dólares, estou chutando um valor porque não me lembro exatamente, mas com certeza foi uma indenização milionária, então todas as vítimas seguintes de abusos contra Vachotovir terão pelo menos esse tipo de indenização. E a partir desse ponto, ao descobrir os números que estavam ligados aos abusos dos testemunhas de Jeová dentro da comunidade dos testemunhas, mantidos ocultos, começa-se no Commonwealth a querer investigar ainda mais a situação. Vem à tona milhares e milhares de casos de abuso de menores não denunciados às autoridades. Por quê? Porque os testemunhas dizem: você não vai querer denunciar um irmão da comunidade. Vai. E que vergonha você traria para a comunidade? Então, silêncio. Mas essa pessoa, meu caro ancião que você julgou dizendo que era melhor ele se mudar de uma congregação para outra, mas não denunciou às autoridades, é um monstro à solta para outras crianças. Mas o que acontece? As crianças que não são testemunhas não têm tanta sorte, né? Não são eleitas, não estão no caminho certo, não estão na verdade, é problema delas. Tanto que naquela tarde, quando li isso e descobri essa merda, peguei minha esposa e disse-lhe: olha. Considerando que ela não sabia inglês, tinha que se basear no que eu mostrava para ela, ela me disse: e sim, tudo bem, mas não são seus filhos. Corrado. Deixa pra lá. Por quê? Porque ela sabia o que aconteceria se eu começasse a falar. Na verdade, naquela hora, a resposta dela me fez perceber que ela tinha um problema. Ou seja, ela disse: você não percebe o que acabou de me dizer? Quer dizer, não são nossos filhos? Mas você percebe que nós levamos adiante um nome, que saímos por aí para pregar? Proclamamos em nome dessas pessoas, desse grupo, quando na verdade somos cúmplices dessa sujeira. Ela não quis saber. Na verdade, me denunciou aos anciãos da congregação dizendo que o Corrado anda por aí falando essas coisas. Tentei espalhar essa notícia, mas como a maioria não lia inglês,
Me diziam, primeiro de tudo, é preciso ver se o que você está me dizendo é verdade. Segundo, colocar em dúvida uma vida inteira, ou seja, 25 anos como eu, ou então quem está há 30, 40 ou 50 anos dentro. E dizer, se fosse como você diz, eu teria que largar tudo, foi pesado demais para a maioria e, por isso, eles se recusaram a considerar a questão. Tive que lidar com um muro de borracha. Começaram a me intimidar, dizendo para eu parar ou então eu teria um fim ruim. Em certo momento, passei por uma série de processos nos quais me intimidavam de. Eles me intimidavam para que eu parasse e eu escolhi sair disso. Eu disse, eu não concordo e não quero compactuar com o abuso de menores. Sou contra essas coisas. Meus valores não são mais os mesmos que os de vocês, porque eu não preciso que alguém me mostre na Bíblia que a pedofilia é errada. Eu, por natureza, sei que isso é errado e é nojento, assim como matar uma pessoa ou fazer mal a alguém. Não preciso que exista uma lei dizendo que é proibido matar porque senão vai para a cadeia. Eu não mato porque é errado tirar a vida de outra pessoa. Eu sei disso por instinto. É possível que essa coisa nojenta não seja evidente para vocês também? Nada a fazer. Então, saí das testemunhas porque preferi perder tudo do que ser cúmplice de uma coisa tão nojenta. Então, foi assim que eu saí. E por que eu saí? Tentaram me pressionar para eu voltar. De uma forma muito sorrateira. Por um tempo fui seguido. Minha ex-mulher me dizia, olha, se você voltar, a gente volta a ficar junto, você vai ver seus netinhos de novo. Porque eu tinha netos do lado dela que eu não podia ver e nunca mais vi desde então. Nunca mais os vi. Mas, para mim, a coerência pessoal é o mais importante. Ser realmente aquilo que dizemos ser é o mais importante. E nunca, jamais, vou compactuar com uma coisa tão nojenta assim. Nunca, jamais vou tolerar injustiças. Nunca, jamais vou tolerar a violência. Nunca. Perder tudo foi difícil. Foi pesado porque perdi uma família. No dia seguinte, me vi com a porta fechada. Uma pessoa que por 6 anos e meio compartilhou a vida comigo, de repente, virou uma estranha. Então não me atendia mais ao telefone, mensagens, nada. Perder oportunidades de trabalho porque eu tinha muitos vendedores que eram testemunhas de Jeová, a maioria, e no dia seguinte ao exílio, sumiram. Me ver sozinho, lá fora no mundo, foi difícil. Tive pensamentos negativos várias vezes, porque eu dizia que não ia conseguir. Se não fossem, em primeiro lugar, meus pais, que me acolheram em casa, porque eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha. Se não fosse por aquela pessoa por quem me apaixonei e com quem fiquei junto por vários anos depois. Se não fosse por um grupo de amigos, que foram verdadeiros amigos, eu não estaria aqui hoje. Então, agradeço a essas pessoas porque devo a vida a vocês. É claro que, saindo dessa comunidade, eu também me vi sem nenhuma crença. Eu pensava, mas então, tudo o que me contaram até agora é só um conto de fadas? Quer dizer, a Bíblia não é aquilo que diz ser. E então, de repente, perdi a direção. Mas então, Deus existe ou não existe? Comecei a me perguntar: por que estamos aqui? Ou seja, voltei a me fazer perguntas que, para mim, já estavam. Perguntas sobre as quais eu já tinha tomado decisões de vida. Eu tinha escolhido não estudar, tinha escolhido determinados trabalhos, tinha recusado oportunidades com garotas, tinha tomado decisões drásticas para a vida. Sempre parecia um idiota aos olhos dos amigos da escola ou dos colegas de trabalho, porque sempre parecia estranho, isolado. Mas eu me isolava porque escolhia fazer isso.
Perdi oportunidades na vida que não vão voltar mais. Perdi uma adolescência cheia de culpa porque os hormônios me empurravam a fazer e a sentir prazer. E tudo isso não poderá voltar atrás. E então, desde então, eu me prometi uma coisa: sempre farei de tudo para ajudar os outros que estão em dificuldade. Sempre farei de tudo para ajudar quem é fraco. Sempre farei de tudo para trazer a verdade à tona. Ou seja, para mim sempre foi importante tomar decisões por coerência. Eu estava lá porque acreditava que estava seguindo o caminho que me permitiria conhecer Deus, aprofundar a verdade e tudo mais. Perder tudo para mim não foi algo que eu disse: tá bom, vai, Deus não existe. Deixa pra lá. Não, eu disse: eu quero entender se ele existe ou não. Quero entender se existe ou não coerência na Bíblia. Eu quero me aprofundar. E desde então, coloquei em prática um plano de pesquisa e estudo sem precedentes, no qual eu realmente busquei respostas. Estudei documentos inalcançáveis. Estudei e pesquisei como poucos para encontrar respostas objetivas. Objetivo. Não tenho mais vínculos com nenhum tipo de religião e nunca quero ter nenhum, porque religião não é essencial para a vida, é apenas uma maneira de manipular as pessoas, fazê-las obedecer e lucrar, ganhar dinheiro. Por isso, este primeiro vídeo desta série me permite explicar de onde parti, ou seja, o meu ponto zero. Vou publicar outros vídeos nos quais explicarei quais foram as pesquisas que fiz e quais são os resultados e observações a que cheguei. Portanto, se você tem interesse em saber mais, continue me acompanhando. Faça o seguinte, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre este vídeo. O que você acha da minha história e quais assuntos você gostaria de saber mais? Eu vou analisar se há base para criar conteúdos que respondam a essas perguntas. Se você quiser ficar por dentro dos vídeos que vou publicar sobre esses assuntos, basta se inscrever no meu canal e continuar me acompanhando.